dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Esther, capítulo 4. O pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhes roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio real, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther, capítulo 5. O pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido?
mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você. E Ester respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã a um banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. A ira de Amã contra Mardoqueu. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Ester, capítulo 6. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria o prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. O enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester, e enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação.
Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. 21 de maio. A palavra de hoje fala uma série de coincidências. Conforme que está escrito em Ester 6, humanamente falando, esse capítulo é um capítulo cheio de coincidências. Nenhum dos acontecimentos é incomum, mas à medida que ocorrem e convergem entre si, revelam a mão soberana e fiel de Deus no cuidado do seu povo. O primeiro acontecimento é a insônia do rei, que ocorreu providencialmente na noite anterior ao segundo banquete que a rainha Ester iria apresentar para ele. Uma vez que não conseguia dormir, o rei então pediu alguém que lesse para ele, como cura para a insônia ou como uma forma de usar proveitosamente as horas em que ele estaria acordado. O trecho lido ao rei contava que Mardoqueu havia relatado uma conspiração de assassinato ao rei. Ele não fora recompensado antes por descuido burocrático. Isso seria, inclusive, mais uma coincidência. Os reis persas naquela época demonstravam pressa em recompensar os seus súditos que exibiam esse tipo de lealdade. Mas Deus esperou 5 anos para trazer esse episódio à tona, à memória do rei, no momento certo, pois se tratava de um dos passos necessários para a queda de Amã. Muitos de nós passamos por circunstâncias na nossa vida em que nós fazemos o bem, nós não nos cansamos de fazer o bem, cuidamos das coisas do Senhor, procuramos sempre fazer o que é certo diante de Deus e até mesmo contra a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne, nós decidimos fazer o que é certo. E aparentemente, muitas vezes, não recebemos nenhum tipo de recompensa por isso. Parece até mesmo que quando estamos fazendo o bem, até algo de ruim começa a acontecer conosco, como o caso de Mardoqueu. Logo após ter ajudado o rei, ele não foi honrado por a sua atitude e ainda mais, logo depois Amã se prepara não só para matá-lo, mas todo o seu povo. Parecia inclusive uma punição pela boa ação de Mardoqueu. Mas o Senhor, ele sempre tem o controle de todas as coisas. Embora Mardoqueu não fosse honrado no tempo humano, ou seja, diante ali das circunstâncias, ele teria, em tese, o direito de ser recompensado, mas Deus aguardou a sua honra, guardou a honra que ele deveria receber para o momento certo, para a hora certa. E quem foi que foi usado para honrar Mardoqueu diante de todo o povo de Susã? O inimigo declarado de Mardoqueu, isto é, Amã. Ele teve que sair pela cidade honrando diante de todas as pessoas a vida de Mardoqueu, o homem que Amã odiava. O Senhor, ele tem prazer de nos honrar e ainda mais o faz diante de nossos inimigos, para que tudo seja para a glória de Deus, de que não somos nós, no nosso próprio tempo, na nossa justiça, que fazemos as coisas. Nós devemos aguardar no Senhor quando algo injusto acontecer conosco ou quando não recebemos aparentemente a recompensa que nós esperamos. Isso inclusive é um princípio bíblico, o que semearmos iremos colher. Se todos os dias escolhermos semear o bem, se fizermos o bem sem nos cansarmos,
No tempo devido, o Senhor nos recompensará. A recompensa não virá de homens, mas do próprio Deus, usando pessoas. Então, espere no Senhor. Não existe diante de Deus coincidências, mas sim o seu plano perfeito para que a sua vontade prevaleça acima da nossa. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, eu te peço hoje particularmente que o Senhor se lembre das obediências, das ações que o teu filho e a tua filha fizeram, Senhor, e os recompense com a tua medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que conforme a tua palavra, eles sejam honrados por ti, Senhor, no tempo certo, na hora certa, e que seja poderoso, assim como fizeste com Mardoqueu. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha, Senhor, para que eles permaneçam fiéis todos os dias da sua vida, que eles sejam lembrados todos os dias a fazer sempre o que é certo, fazer o bem e te agradar sem se cansar. Eu te peço então, Senhor, que o Senhor abençoe o teu filho e a tua filha agora, que está ouvindo este devocional, com bênção sem medidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.